19º domingo do tempo comum. Mês vocacional, Dia dos Pais. Jesus continua o discurso sobre o pão da vida, no qual convida cada um de nós a acolhê-lo integralmente e a viver, fazendo de sua vida o alimento para a nossa vida e missão. Ao celebrarmos hoje o Dia dos Pais, recordamos que a vocação de pai consiste em auxiliar na descoberta deste Senhor que cuida de todos. Que o Deus Pai de Jesus Cristo abençoe os pais da terra e acolha junto a si os que a morte já levou de nosso convívio. Ação de graças pelos Dias dos Pais. José Santos, Fernando Sena, Monteiro, Alexandre, Silvio, João. Pelo aniversário de Ieda Pires Junqueira Sampaio e Maria Rodrigues Junqueira. Por todos os recuperados de sua saúde e os recuperados pela Covid-19. Saúde. Pedimos pela recuperação e cura de Marco Antônio Lisboa Lopes, Maria da Conceição Magalhães, Fábio Arantes, Mariana Mendes da Silva, César Augusto de Abreu Mendes, e por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades, e aqueles com depressão. Páscoa. Hoje, seu José Luiz Araújo, pela alma de José Castro Barbosa, 1 ano de falecido, Alberto da Silva Justino, Alberto Pereira, Cleride Souza, Henrique Lima Barbosa, José Fernandes, Helênio Nabuco de Araújo, Dilmar Lisboa Neto, 2 anos, José Torres, Luiz Santos, Eduardo Galvão, Hélio Carvalho dos Santos, Luiz Franco, José Mendes da Silva Carlos, Duarte Vilela, Weslington de Souza, Galeazo Papacena, Gilson Luiz Azevedo, Benedito Lopes, Alcir, João, e pelas almas de todos os pais falecidos, por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. Todos de pé para iniciarmos a nossa celebração. Pode ir. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, só para louvar ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite também quem está em casa nos acompanhando. Hoje é um dia importante, é um dia especial,
porque juntos, além de rezarmos pela nossa família, rezar pelo nosso trabalho, rezamos também pelos nossos pais. Hoje é o Dia dos Pais e é com o coração alegre, marcado pela fraternidade, que nós iniciamos a nossa celebração no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesse momento eu lhe convido a fechar os seus olhos. A paternidade nos ensina que muitas das vezes, na ânsia de corrigir os nossos filhos, acabamos praticando o mal que não desejamos, conforme nos diz o apóstolo Paulo. Mas o importante é sempre crescer, amadurecer e buscar a perfeição em Deus. Por isso, no início de nossa celebração, vamos juntos suplicar ao Senhor, pedindo a Ele que nos faça homens e mulheres renovados no Espírito Santo, que diante dos desafios de nossa vida, possamos sempre acertar e ter como Deus o nosso fundamento. Por isso, cantemos juntos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison. ó Cristo. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, eleison, eleição. Cristo eleição, eleição, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, eleição, eleição. Kyrie eleison, eleição, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia o que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar e agora vamos ouvir com bastante atenção a palavra de Deus. Atraídos pelo Pai, viemos até Jesus, acolhamos sua palavra para que, por ela, tenhamos vida em plenitude. Primeira leitura. Com a força que lhe deu aquele alimento, caminhou até o monte de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o
Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício por suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora vamos ficar de pé e vamos juntos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um minutinho? Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez boa noite quem está em casa nos acompanhando. Sejam bem-vindos à Casa de Deus, bem como também a essa nossa transmissão. Vejam bem, olha a primeira leitura do dia de hoje que nós acabamos de ouvir. Conhecemos ali um personagem fundamental, não apenas para o cristianismo, mas também para o judaísmo. O profeta Elias. E o que está acontecendo ali? O que é narrado a cada um de nós? Uma certa insatisfação do profeta. O que o profeta está dizendo? Senhor, é melhor que tire a minha vida. Deixa que eu morra. Mas a grande pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: por que o profeta está agindo assim? Até mesmo porque o nosso entendimento é que o profeta é um homem de Deus, espelha confiança, segurança, por uma razão muito simples. Elias estava profetizando na região norte de Israel, e ali havia um culto ao chamado Deus Baal, que era um Deus pagão. E muitos sacerdotes de Israel estavam o quê?
dobrando os seus joelhos e praticando idolatria, esquecendo do Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus que libertou o povo da escravidão do Egito. É curioso, diversos estudiosos, seja do ramo bíblico, até mesmo das áreas humanas, da psicologia, da psiquiatria, nos mostram que o fenômeno religioso muitas das vezes nasce do nosso desespero, em busca de uma solução rápida para os nossos problemas. Projetamos na religião X e Y aquilo que eu gostaria com uma certa facilidade. Por isso é muito comum na modernidade pularmos de galho em galho. Eu sou católico, praticante. Mas se a situação lá em casa não está bem ou não está boa, eu não estou conseguindo, de certa forma, encontrar aquilo que eu esperava no catolicismo, continuo afirmando que sou católico, mas estou buscando também o quê? Respostas em outros lugares. Fecha parênteses, é só nível de diálogo, de conhecimento. O que importa para nós na primeira leitura de hoje é que, diante da angústia do profeta, Elias senta debaixo de um junípero, que é uma árvore, e Deus diz o que para ele? Levanta-te e come. Levanta-te e come. E quando ele olha, vê ali maná. Faz com que a gente não pare e recarregue as nossas forças. E aí nos sentimos fracos. E quando nós não estamos bem alimentados, o que acontece? Quebramos com facilidade. Vamos começar essa semana, nesses próximos dias, a chamada Semana da Família, que é muito oportuno nos dias que nós estamos vivendo. A família vem sendo atacada de todas as formas. E por que muitos casamentos hoje não estão dando certo? Porque é curioso. Hoje é o Dia dos Pais, inclusive. O que faz um camarada, há 10, 15 anos atrás, dizer eu te amo, e de repente esta mesma pessoa agredindo a sua esposa? Por que essa mudança de comportamento? Várias razões. Mas uma delas o padre diz para vocês. Porque a gente, quando inicia o nosso relacionamento, já no nosso namoro, nós estamos cheios de gás, combustível. E ao longo dos anos e dos dias, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? É como o nosso carro. Ele é movido a ar? Ainda não, né? A gasolina tá cara para chuchu. Essa semana aumentou de novo. Se a gente não reabastecer o nosso casamento, o nosso relacionamento, acaba. Não existe fórmula para o casamento, para o namoro. Existe o quê? Exercício diário. Se reabastecer, se reinventar. Porque se a gente não tem essa preocupação, o amor ele vai o quê? Secando.
acabando. É como nós, sacerdotes. Se a gente não se reinventar, se realimentar a cada dia, caímos na rotina. E tudo aquilo que nós fazemos aqui começa a perder o sentido. E ao longo do tempo, o que acontece? Eu perco o encanto. E é justamente essa perda de encanto que faz com que o padre deixe de ser sacerdote ou busque em outras coisas uma felicidade que não seja a própria Eucaristia. E a segunda coisa que a primeira leitura hoje nos mostra é o seguinte: a figura do pão ali é a própria Sagrada Escritura. Essa é a chave de leitura para você entender hoje a liturgia. É como se o maná e a água fosse uma prefiguração da palavra de Deus. Quando Deus pede, levanta-te e come, Ele está dizendo o seguinte para Elias: se alimenta da minha palavra. Por isso, o nosso salmo responsorial hoje foi colocado também de maneira proposital. Não sei se vocês lembram um refrão. Provai. O que é provar? É comer mesmo, é beber. E vede quão suave é o Senhor. Porque é só experimentando a sua palavra que nós vamos perceber quão bondoso e misericordioso é o nosso Deus. Até mesmo diante das adversidades. Porque um homem de fé não se deixa cair diante dos desafios que a vida nos impõe. É a segunda leitura do dia de hoje. Injúrias, sentimento colérico, não. Porque quando eu sou alimentado pelo Senhor, tudo isso é expurgado de mim. O sentimento ruim vai para fora. O Evangelho de Lucas é assim. Lucas era médico, não sei se todos sabiam ou sabem. Ele vai mostrar justamente que a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de curar. Porque na medida em que você se aproxima do Senhor, além da mudança pessoal, você também consegue contagiar aqueles que estão em volta. E você passa a ver a vida de uma outra forma. Por isso, a grande parábola do Pai das Misericórdias, o Filho Pródigo. Porque se colocássemos em prática aquilo que nós somos, certamente não faríamos o que o Pai fez. Abriu os braços e acolheu aquele filho ingrato. Mas como aquele pai é preenchido por Deus, ele consegue até mesmo ver no filho mal criado alguém especial no qual ele tem uma responsabilidade ímpar. Hoje eu briguei, inclusive, com um jovem, né? Briguei positivamente falando. Ele virou para mim e falou assim: meu pai é tóxico. Essas linguagens da juventude, né? Meu irmão e minha irmã, não existe paternidade perfeita. E por pior que seja o teu pai, até mesmo quando os pais erram, eles nos ensinam a não ser como eles. E só o fato de estarmos ali já é um motivo de agradecermos a Deus, por pior que Ele possa ser ou parecer. Porque os nossos pais não erram porque querem errar, erram pensando que estão o quê? Acertando. E eu dizia para ele, às vezes a oportunidade que você teve não foram as mesmas que seu pai obteve no passado. Por isso na Sagrada Escritura nos diz: quanto mais é dado, mais será o quê? Cobrado. Dizia mais cedo, hoje era para nossa capela estar mais cheia do que está agora. Não porque o padre é bom, não é isso,
Mas é porque nós precisaríamos reservar um pouquinho do nosso domingo para chegar aqui e dizer: Senhor, muito obrigado pelo meu pai. Porque o tempo passa. E se hoje você tem a oportunidade de dizer isso para ele, aproveite, porque em questões de minutos, hora, quiçá anos, você não terá mais essa oportunidade. E não deixe que o travesseiro seja o seu terapeuta, sobretudo à noite, quando a sua consciência cobrar. Você poderia ter feito e não fez. E por que o padre está dizendo isso? Olha como nós negligenciamos a nossa vida espiritual. Nos preparamos para ir ao shopping, comprar o presente do nosso pai. Nos programamos para viajar, ir ao encontro do nosso pai. Fizemos um bom churrasco, apesar do preço também da carne. Padre, isso é importante? É. Tem que fazer? Precisa. Deve. Mas a gente não escuta as pessoas falando: hoje eu vou à igreja porque eu vou agradecer a Deus pelo meu pai. Hoje, quando eu acordei de manhã, eu dobrei o meu joelho e fiz uma oração, por mais simples que ela possa ser, pelo meu pai. Olha, quando nós estamos imbuídos daquilo que o padre estava dizendo, da palavra de Deus, a gente consegue ver na figura do nosso pai alguém mais do que um herói, sei lá, o super-homem, o Homem-Aranha, mas alguém que Deus nos colocou. E dizia para esse jovem: talvez o seu pai esteja aí, por mais tóxico que ele possa ser, por uma razão. E essa razão significa que você o ampare, que você o cuide. Porque muitas das vezes Deus não joga com a lógica humana. Por isso temos dificuldade. Porque achamos que a obrigação de cuidar é sempre do pai para o filho. Mas o filho, moralmente falando também, deve cuidar dos seus pais. É por isso que as nossas casas de saúde estão lotadas. Por quê? Os nossos filhos não se acham responsáveis pelos nossos pais. O que é pior, né? Coloca, mas quer aposentadoria. Essa nova visão que nós temos, que a palavra de Deus provoca em nós, é o que Jesus está dizendo também no Evangelho. Quando ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu, significa o seguinte: aquele maná que saciou a fome de Elias no passado, agora se materializou. Sou eu aqui. Aproveitem. Mas o coração embrutecido e fechado para a palavra do Senhor não fazia com que aquelas pessoas verdadeiramente reconhecessem Jesus na sua essência, aquilo que ele era. Esperavam que Jesus fosse algo que muito maior, espetaculoso. E Jesus é o exemplo da simplicidade. Então, meu irmão e minha irmã, o padre não vai se alongar. Acho que eu já estou bem empolgado, né? Não sei. Olha que o Fluminense perdeu, hein? Mas mostrar para vocês a importância de escutarmos, de provarmos mesmo a palavra do Senhor, conforme nós vimos na primeira leitura do dia de hoje. Prova mesmo. Ainda que seja um versículo bíblico por dia, uma linhazinha, uma palavra. É preciso começar. É até redundante, estava falando lá do filósofo Aristóteles. Aristóteles diz que a gente precisa começar do começo. São Francisco adorava 12 horas, mas para chegar às 12 você precisa passar por 1 segundo. Comece com 1 segundo. Respeite os processos e os limites da tua espiritualidade, conforme nós vimos no nosso salmo responsorial. E mais ainda, conforme a gente vai se alimentando, provando, a nossa vida vai mudando.
a vida nova vai sendo construída em nós e, consequentemente, eu acabo também contagiando de forma positiva o meu irmão que está do lado, conforme nós vimos na segunda leitura do dia de hoje. E mais do que isso, tenhamos o nosso foco em Jesus Cristo. Ele é o pão vivo, é Ele que nos alimenta, é Ele o nosso companheiro, é Ele o nosso amigo de todas as horas, conforme vimos na leitura do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos juntos elevar a Deus nossos pedidos e louvores, e a cada invocação iremos responder juntos: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelo Papa, pelos bispos e por todos os ministros do Evangelho, para que recebam da Eucaristia pão que vem de Deus, a força para dirigir a Santa Igreja. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Por aqueles que se dedicam a trabalhar pelo bem comum, para que Deus lhe revele a sua bondade, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Por todos os que, pela forma como vivem, constritam o Espírito Santo, para que mudem de vida e saibam se perdoar mutuamente. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos pais, cujo dia hoje celebramos, para que, diante de tantos desafios em manter a família, tenham o Cristo Senhor como meta, referencial e sustento. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Por todos os pais falecidos, para que sua lembrança desperte em cada um de nós a verdadeira responsabilidade para educar os filhos no amor e na fé. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pela Semana Nacional da Família, para que as famílias edifiquem no lar a casa, comunhão de amor, oração, serviço, partilha. Rezemos. Mostrai, Senhor, a vossa misericórdia. Pai Santo, que nos chamastes à fé e nos dais a comer o pão do céu, ensinai-nos a acreditar com toda a alma na palavra do Evangelho e no alimento salvador da Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar e vamos juntos ao nosso canto das ofertas. Apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá
e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja e que dais agora, que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Orar, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Nós iremos rezar a quinta oração eucarística, oração eucarística 5. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salve e dá coragem.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Fernando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. Eu lhe convido a fechar novamente os seus olhos. Esse momento da nossa celebração é chamado de Memento dos Falecidos. É a oportunidade que nós temos dentro da missa de rezar por aquelas pessoas que partiram para a eternidade. Quantos os que hoje aqui estão não puderam celebrar com os seus pais, porque eles hoje estão no céu. Por isso, reza por eles, peça por ele nesse momento. E mesmo você que tem a alegria de estar com o seu pai ao seu lado no dia de hoje, reza pelo seu avô, reze por um pai que você conhece e que hoje encontra-se do outro lado da vida. Vamos lembrar de modo particular daqueles pais que perderam as suas vidas por conta do Covid, pedindo ao Senhor para que no seu reino possam eles agora descansarem em paz. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. dai-nos a paz, dai-nos a paz.
paz, Senhor. Dai-nos a paz, Senhor. A vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deixa pra gente comungar então no final, no final assim. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em torno desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isso é o meu corpo, que do trigo se faz pão. Estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale,
Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa vivência, sentados. Começa hoje em todo o Brasil a Semana Nacional da Família. Aproveitemos a ocasião em que recordamos a vocação à vida matrimonial e familiar, para refletir e rezar pelas nossas famílias. Participaremos das atividades da semana, da família, em nossas comunidades e durante a semana, façamos em grupo algum momento de oração pelas famílias. Meus irmãos e minhas irmãs, rapidamente alguns avisos. O primeiro deles é que quarta-feira teremos a nossa celebração, a Missa da Restauração, às 19h30, com a bênção da água e do sal, conforme nós estamos aqui realizando. Padre, também gostaria de dizer que tudo certo para o nosso futebol. Já temos um time, né? Graças a Deus. E aí, vamos marcar para a segunda quinzena de outubro. Claro que iremos tomar os devidos cuidados, até mesmo porque a pandemia ainda não acabou. O padre vai observar direitinho, sobretudo junto aos jovens, para que a gente possa se divertir, ter um momento de confraternização, mas também que a gente não abra mão da nossa segurança, né? A gente vai marcar num sábado, certamente num clube aí, para que a gente também tenha um momento de interação e a gente possa ganhar corpo, quem sabe formar uma pastoral da juventude, porque também é uma exigência da igreja hoje a gente dialogar com os nossos jovens, tá bom? Terceiro e último aviso, o padre já falou que no dia 21 de agosto teremos a visita do nosso cardeal por ocasião dos 80 anos da nossa base aérea. Então, em nome do nosso comandante, Coronel Alexandre, gostaria de convidar todos vocês a participarem. O padre apenas pediria que pudéssemos ligar. A nossa secretaria agora também funciona aos domingos, de 8 às 13 horas, ou então você liga para o telefone da base. O padre já divulgou, se você ainda não tem, pega depois lá comigo. Por quê? A nossa sessão agora também ficará aberta para dar apoio, suporte aqui à nossa capela, de modo que nós iremos trabalhar de segunda à sexta-feira lá na base e aos domingos o soldado vem para cá para poder também agilizar os processos. Por que o padre está pedindo que você dê o nome? Que é justamente para que a gente possa ver cadeira, pensar no distanciamento social, a gente também vê aí a questão de Oxa, entre outras surpresas que nós estamos preparando aí para essa celebração. Claro que não precisa ser aquela coisa rígida, padre, ó, tem que ser o nome... Não, mas o padre precisa pelo menos ter uma noção aproximada aí de quantas pessoas irão participar da celebração do dia 28 com o nosso cardeal. 21, né? Estou com 28 na cabeça. Isso é a idade, viu? Dia 21 aí de agosto, né? Oportunidade da gente conhecer o cardeal, o Dorani é super solícito, né? Então, uma oportunidade realmente ímpar aí para a nossa comunidade. Tá bom? Hoje é o Dia dos Pais, então a nossa Pastoral do Crisma preparou uma singela homenagem para os nossos pais e nós iremos juntos acompanhar. Pai, Pai espiritual, Pai de sangue, Pai de coração, Pai emprestado, Pai adotivo, Pai que é mãe, mãe que é pai, Pai que é avô, Pai que é tio, Pai falecido, vários tipos de pai. Ser pai é doação, é persistência, emoção e sensibilidade. É ter responsabilidade, assumir o compromisso e não abandonar a jornada. Ser pai é a capacidade de se esvaziar totalmente em prol da família. É ser presença mesmo que não esteja fisicamente perto. Ser pai é um pouco da presença de Deus em nossas vidas. Ele corrige, protege, perdoa, ama. Deus abençoe todos os pais presentes e ausentes, pais jovens, idosos e as mães que também são pais. Aqueles que nos ensinam os valores e nos orientam no caminho. Que São José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, cuide de todos os pais e inspire a viver uma vida familiar,
iluminado pelo amor paterno, paz e no respeito mútuo. Parabéns a todos os pais. Pai, te amo. Eu vou colocar aqui, os crismandos, todos eles, quer dizer, alguns, leram uma oração pelos pais. E eu vou tentar colocar aqui, ver se vocês conseguem escutar. Oração pelos pais. Pai nosso de todos os dias, imagem e semelhança daquele lá do céu. Um ser especial, um companheiro fiel, fonte de amor, de esperança e de sabedoria. Tudo o que sabemos e somos, aprendemos contigo. Ensinaste-nos, dando exemplos, fazendo. Assim crescemos, fazendo e aprendendo, sempre vendo em ti um modelo, um amigo. De ti trazemos no sangue e nos nomes gotas e pedacinhos, verdadeiros símbolos de amor e de carinho, que se integraram à nossa vida e fazem parte do nosso ser. Peço ao bom Deus, que também é Pai, que o acompanhe e abençoe em todos os momentos de sua vida, lhe concedendo luz, paz e alegrias. Pai, obrigado pela vida. E se o padre nos permitir, dele abençoar algumas rosas, que eu quero doar para o nosso grupo de Crisma, quer doar. Calma, amado, o padre não esqueceu. Coisa de mãe, né? Ó, pai, a mãe, o que é mãe? Às vezes na ansiedade, o padre vai abençoar. Queria chamar aqui na frente rapidamente os nossos pais. Cadê os nossos pais? Venham aqui na frente, a gente mantém só o cuidado aí do distanciamento, até porque também precisamos nos cuidar. Isso. Não me comprometa, amada. A missa está sendo televisionada. Vamos lá, aqui na frente. Hoje, não sei se vocês sabem, o segundo domingo é chamado Domingo do Dia dos Pais, por uma razão muito especial. Muitos são militares, Estados Unidos, durante uma guerra. Uma filha reconhecendo a bravura do seu pai, da guerra do Vietnã. Ela, então, decidiu homenagear os seus pais e a sua ideia ganhou tamanha força que os Estados Unidos passou, então, a celebrar o Dia dos Pais, curiosamente, em março. E por que nós celebramos aqui no segundo domingo do mês de agosto? Porque antes do concílio, nós celebrávamos o dia de São Joaquim, pai de Nossa Senhora, no dia 16 de agosto, justamente porque era próximo da festa da Assunção de Maria. Depois da reforma litúrgica, nós passamos para o mês de julho, mas a tradição, sobretudo da cultura brasileira, manteve sempre ao segundo domingo celebrar o Dia dos Pais, até por uma questão de um jornalista, vendo o catolicismo ganhando cada vez mais força no Brasil, para recordar a importância que os pais têm nas nossas vidas, né? Então, como o padre mencionou, ninguém é perfeito, nenhum dos senhores leu um manual de paternidade. Ser pai é isso, a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, e quando a gente olha para os nossos filhos, queremos sempre o melhor para eles, né? Para que eles não caiam nos mesmos erros que no passado nós caímos, e mais ainda, para que eles possam ser fortes e valentes diante de uma vida cada vez mais difícil que os nossos olhos, ao longo do tempo, vai aí contemplando. Então, em nome dos filhos aqui, porque se o padre pedir alguém para falar, certamente não ficarem envergonhados, mas dizer muito obrigado pelo dom de vocês e sejam pais, né? Não precisa muito, é o que o Evangelho hoje nos mostrou. A simplicidade, amar, ser presente, isso é ser pai, né? Essa paternidade que envolve até mesmo a proteção divina. Além do padre, os nossos pais e as nossas mães têm o poder de abençoar. Então nós que somos filhos devemos e precisamos pedir: Pai, bênção.
e vocês são revestidos do poder divino de dizer: Deus te abençoe. Ali a bênção acontece. Que não percamos essa dimensão também que é importante da nossa fé. Por isso o Padre pediria que a nossa comunidade ficasse de pé, que pudesse estender a mão direita sobre os nossos pais. E vamos juntos rezar por eles. Deus de bondade, que fostes revelado por Jesus a nós como nosso Pai, nós vos pedimos, abençoai aqueles que chamastes à vocação da paternidade. Abençoai os pais que se esforçam para ser amigos e companheiros, sempre presentes, em especial, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Olhai, Senhor, para estes pais, companheiros, para que eles consigam sempre levar a seus filhos a missão da paternidade. Também, Senhor, fortalecei os laços de família, curai as dores dos pais que hoje vivem a solidão, que não experimentam o carinho de seus filhos. Acolhei, Senhor, a saudade dos pais que experimentaram a morte de seus filhos e acolhei também junto de vós aqueles pais que a morte os levou para o vosso convívio, sobretudo aqueles pais vítimas da Covid. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Nossos irmãos abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossos pais serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do glorioso São Joaquim, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Uma boa noite a todos. Um feliz término do Dia dos Pais. Até semana que vem e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigos e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Você é o amigo mais certo nas horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber, papai, que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber, papai, que você é meu amigo.